O programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplex. No século XVI, a Sé do Funchal foi, durante 22 anos, a mais extensa arquidiocese do mundo. Ouviu bem, a maior diocese católica do mundo. As dioceses de Goa, na Índia, de São Tomé e Príncipe, em África, de São Salvador da Bahia, no Brasil, de Angra do Heroísmo, nos Açores, respondiam todas à arquidiocese do Funchal. A Sé do Funchal, mandada fazer por Dom Manuel I, ficou concluída em 1517-1518 e testemunha esse momento áureo do Reino de Portugal que se estendia literalmente pelos 4 cantos do mundo. Mas a excepcionalidade desta peça não acaba aqui. Objeto de um intenso restauro, o retábulo e o cadeiral da Capela-Mor da Sé do Funchal são exemplares raríssimos, porque se mantêm quase incólumes no seu local de origem há literalmente 500 anos. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Fernando António Batista Pereira, que igreja magnífica, Sé do Funchal. Que reino era este, que rei era este, que nos finais do século XV, portanto nos anos 90 de 1400, encomenda, idealiza primeiro e encomenda depois, um templo, uma igreja com esta escala, com esta majestade, com esta erudição, para uma pequena ilha do Atlântico, como a Ilha da Madeira. O Dom Manuel era o senhor da Madeira, tinha herdado essa dignidade e ao mesmo tempo também esse território e, portanto, de alguma maneira ele quis ensaiar aqui, ainda antes de ser rei, um pouco o que era ser senhor de um grande território. E depois nunca esqueceu a Madeira. Ao longo do seu reinado, ele tem especial interesse no engrandecimento desta igreja e, em particular, na sua Capela-Mor. Ele tem, de facto, um cuidado muito especial em, primeiro, escolher as dimensões da igreja, uma igreja de 3 naves. Até então, seguramente, não existiria na Ilha da Madeira nenhuma igreja com estas dimensões, nem posteriormente se construíram igrejas muito maiores do que estas, eventualmente com outras características, mas não tão grandes e tão majestosas como estas. E depois, ele próprio toma a peito a decoração integral da sua Capela-Mor. E todas as despesas correm pela sua própria casa. Ou seja, ele tomou a peito, de facto, aquilo que veio a ser a primeira grande diocese do resto do mundo. Isso é extraordinário. Eu disse isto na entrada, mas quer dizer, durante 22 anos. Portanto, esta igreja está pronta em 1517, 1518. O edifício todo, tal como o vemos hoje, está completo por essa altura. Em 1533, passa a ser
arquidiocese. Exatamente. E arquidiocese do mundo, exatamente. Exato. Durante Aliás, 22 anos. Logo quando ela é criada, ela é a diocese não apenas das terras já descobertas, mas por descobrir. Portanto, o que se tinha ideia é de que, como o próprio rei Dom Manuel escolhe ser o rei do mundo, quando se vê aquele título quilométrico que ele assume... Como é que é? Consegue quer dizer rei claro? de Portugal e dos Algarves, da Acaia e da Alemar em África, senhor de Guiné, da conquista, navegação e comércio de Índia, Pérsia, Arábia, Etiópia, enfim. Provavelmente algumas das terras terão ficado um pouco trocadas, mas era a ideia de que ele era o rei do mundo. E, portanto, quando ele cria uma diocese que é das terras descobertas e por descobrir, é essa ideia. Esta vai ser a grande diocese do mundo. E todas as outras... A localização da Madeira e do Funchal, Exatamente. Bom, na era, Madeira, digamos, obviamente, um ponto estratégico, não é? Estratégico para o domínio do resto do Atlântico. Portanto, é uma espécie de braço avançado do continente... E, aliás, há sempre quem diga, e com razão, de que nas ilhas, nos arquipélagos da chamada Macaronésia, ou seja, que neste caso é a Madeira, os Açores, depois, enfim, também poderíamos incluir Cabo Verde, naturalmente, e as Canárias, se ensaiaram soluções de colonização territorial que depois foram aplicadas extensivamente nos outros territórios mais vastos, como, por exemplo, no Brasil. A própria a plantação da cana-sacarina é aqui que é ensaiada, daqui passa para as Canárias e depois das Canárias vai para as Antilhas, da Madeira vai para o Brasil. Ou seja, isto é um laboratório. O Dom Manuel, em certa medida, como rei do mundo, pretende ser um dos últimos grandes monarcas medievais, mas ele também já é uma espécie de nosso César Manuel, como a certa altura cronistas o referem, até o Duarte Pacheco Pereira que refere o nosso César Manuel, ou seja, ele também já é um senhor do Renascimento. E, portanto, nessa dupla situação, o Dom Manuel pensa uma igreja que, em certa medida, é herdeira das igrejas que se construíam no continente, generalizadamente, sobretudo as igrejas chamadas das ordens mendicantes, que eram igrejas de 3 naves com teto de madeira, mas não por vezes com o teto sumptuoso que ele aqui quis pôr. Este teto é desde logo, quer dizer, nós temos tanto para olhar aqui na Sé do Funchal, mas desde logo este teto. O teto mudéjar que cobre as 3 naves, o transepto, e só não cobre a cabeceira, porque essas são abobadadas. E, portanto, aí... Não era possível. Não era necessário, porque já tínhamos a cobertura em alvenaria, e, portanto, era mais nobre ainda, digamos assim. E depois, ainda por cima, adota de um retábulo e de um cadeiral verdadeiramente excepcionais. Ou seja, o rei não se poupou para que esta nova diocese fosse, de facto, a grande nova diocese do resto do mundo. Nós vamos até lá abaixo ver de perto o cadeiral, extraordinário, e o retábulo, que de resto foram objeto de um fantástico restauro que durou 14 meses, uma intensa campanha de restauro, e vamos vê-lo agora porque renasceu. Completamente. Nós tivemos, felizmente, no século XVI, variadíssimos retábulos de pintura e de escultura um pouco por todo o país. Mas o único que chegou até nós com a estrutura e com as pinturas é este. E ainda para mais, no local para que foi feito, porque muitas das pinturas sobrevivem na realidade, estão hoje nos principais museus nacionais, mas um objeto que é um retábulo com armação... O que quer dizer retábulo? Retábulo era, etimologicamente, quer dizer atrás da mesa do altar. Retro tabulum.
E, portanto, era o conjunto de pinturas que se colocava atrás da mesa do altar. E porque tem que se explicar uma coisa muito simples, é que a liturgia não era igual à de hoje. Ou seja, o padre celebrava de costas para a Assembleia, virado para o altar. E, portanto, diante do Como ainda fazem os retábulo. ortodoxos. Exatamente. Mas além de termos aqui o retábulo, portanto, com pinturas, armação, escultura integrada dentro da armação, coroamento, enfim, todos os elementos que se conseguiram conservar, temos também o cadeiral. Que incrível, Ou seja, é o cadeiral incrível. para os cônegos da Sé, e que efetivamente é uma peça excepcional de conjunto. Portanto, a ousia, ou seja, a Capela-Mor da Sé do Funchal, conserva o seu cadeiral. Aliás, há outros cadeirais desta mesma época noutros pontos do país, mas o conjunto, o cadeiral mais o retábulo, isso é absolutamente In situ, único. como os senhores historiadores dizem. Exatamente, no lugar para onde foram feitos, é absolutamente fantástico. E é Como único. que resistiu à fúria renovadora do Barroco, porque sabemos que no período Barroco estas máquinas retabulares, como elas são chamadas, são substituídas por maravilhosos altares de talha dourada, sem dúvida, mas de facto nessa altura perdemos grande parte destes retábulos, e os próprios cadeirais por vezes também sofreram modificações, Para não falar alterações. de outro tipo de Bom, sustos, cataclismos, não é? como Aqui, por exemplo, terremotos. houve, ainda no século XVI, no Funchal, bem, na Ilha da Madeira, mas no Funchal particularmente, um assalto de corsários Exatamente. franceses. Foi em 1566, os corsários huguenotes, que queria dizer protestantes, portanto, que eram uma espécie de foras da lei, que andavam a assaltar, chegaram à Madeira, piratas, aliás, eles eram piratas, assaltaram a Ilha da Madeira, e o que é que eles vinham procurar? Vinham procurar peças em prata e em ouro, normalmente, que estavam nas igrejas e nos conventos. Aqui, a sorte foi que o próprio sacristão conseguiu colocar dentro de um dos túmulos que tinha sido aberto recentemente todas essas peças maravilhosas da ourivesaria sacra. Debaixo do defunto, do morto. Exatamente. E quando eles mandaram abrir os túmulos, o cheiro que exalou foi de tal maneira fétido que eles imediatamente os mandaram fechar e, portanto, preservaram-se e salvaram-se. Aliás, há uma peças crónica magníficas. contemporânea desse episódio do Frutuoso, Gaspar Frutuoso, que descreve exatamente esse assalto ao Funchal. Aliás, chama-se Soldados da Terra. O texto é uma peça muito bonita, escrita uns aninhos depois, e que fala precisamente dessa ocasião em que, depois, furiosos por não encontrarem nada, desataram às cutiladas, como é dito, não é? Algumas das imagens que existiam, porque exatamente a confissão protestante não aceita imagens nos templos, e, portanto, foram abatendo, e terá mesmo havido algumas das imagens dos altares, não necessariamente do retábulo do altar-mor, mas de outros altares, que desapareceram. Mas desapareceu a Nossa Senhora. Eu penso que a Nossa Senhora, que estava ao centro, foi uma das que é referido, levou sumiço, portanto, não desapareceu. Sabemos se foi destruída, se foi roubada. Se foi roubada ou se naqueles assaltos ficou destruída, mas o que é que facto é que nunca mais foi encontrada. Sabe-se que, por exemplo, há desejos no século XVIII de substituir o retábulo por outro retábulo. Então seria um retábulo rococó ou barroco que estaria em causa. Mas nunca se chega, efetivamente, a concretizar. Que bom, dizemos nós ainda bem hoje. Que faltou o dinheiro. Ainda bem que faltou dinheiro. Nunca pensámos dizer isso, muito menos nesta altura do campeonato. Mas ainda bem que relativamente ao património. Exatamente. Mas neste caso, salvou-se a peça fundamental, porque noutros pontos do país, infelizmente, a tal fúria renovadora da Igreja Barroca, pós-tridentina, portanto, aquela que tenta renovar a imagem... Pós-Concílio de Trento. Exatamente. Vai, de certa maneira, apagar um pouco estes elementos e, portanto, salvaram-se, como eu disse, as pinturas, mas perdeu-se o enquadramento das mesmas. E, por isso, esta peça é essencial para se perceber como é que era um retábulo nesta época. Este restauro, já aludiu a ele, é também outro dos motivos hoje da excepcionalidade deste conjunto, porque foi um restauro exemplar. Ao que sei, levou 14 meses de intensíssimo trabalho, uma equipa muito numerosa. Equipa pluridisciplinar, em primeiro lugar, portanto, contando com a chefia do professor António Candeias, do Laboratório Hércules, em seguida um conjunto de conservadores, restauradores, tanto da área da pintura, chefiados por Mercedes Lorena, como da área da escultura, chefiados por Elsa Murta, e finalmente 4 historiadores de arte. Não sou só eu,
é importante Exatamente, dizer. o Fernando Também António Batista Pereira é um. Exatamente. O Vítor Serrão é o outro, o Joaquim Oliveira Caetano e o José Alberto Seabra Carvalho, estes dois do Museu Nacional de Arte Antiga, como sabemos, e que, em conjunto, temos estado também numa tarefa de aprendizagem, porque o estudo deste retábulo levou-nos a rever muitas das nossas ideias, em princípio feitas, ou até estudos anteriores. Porquê? Porque é uma peça no lugar. E não só está no lugar, como permite, pela análise daquilo que ela foi sofrendo ao longo de séculos, compreender muito dos aspectos do próprio, primeiro, processo criativo da sua execução, depois do tempo que ela, ao longo da história, durou e como é que ela foi sendo modificada, alterada, para se adaptar a diferentes circunstâncias que, inevitavelmente, sucedem ao longo de 5 séculos. Destas extraordinárias pinturas, todas maravilhosamente restauradas, uma das mais especiais é aquela lá em cima, a descida da cruz, porque ela própria testemunha aqueles acidentes, entre aspas, do tempo de que estávamos a falar. Foi muito intervencionada há quando do Concílio de Trento. Nos anos a seguir. Nos anos a seguir, evidentemente. Nos anos a seguir. Explique-nos essa história. Ora, normalmente, o final da Idade Média e o início do século XVI insistiram muito num tema muito curioso chamado o lapsus dei pare virginis, ou seja, o desmaio da Virgem Mãe de Deus. Desmaio em que circunstâncias? Em 3 momentos essenciais. Primeiro, no caminho do Calvário, no próprio Calvário e, finalmente, quando Cristo, morto, está a ser descido da cruz. Nesses 3 momentos, Maria desfalece. Simplesmente, a partir do Concílio de Trento, achou-se que Maria representava a virtude da fortaleza e, portanto, teria, de alguma maneira, de estar de pé a aceitar a morte do seu filho e não de uma forma desfalecida. estoica. De uma forma estoica e não desfalecida. Que era, no fundo, o que se exigia aos católicos depois do Concílio de Trento, não é? Ora, e nessas circunstâncias houve mudanças, repintes, que foram exercidos. Repintes é rigorosamente o que quer dizer. Pinta-se novamente por cima outra imagem. E, portanto, normalmente, sem se destruir a imagem que está por baixo. É apenas uma intervenção que tapa a imagem que está por baixo e coloca outra imagem por cima. E foi o que fizeram ali. E foi o que fizeram ali. A Maria ficou de pé. E toda aquela base em que ela está desfalecida ficou tapada. Portanto, porquê? Porque as figuras que estão lá mais atrás, uma delas ficou transformada na Virgem Maria. E foi decidido levantar essa intervenção, esse repinte, como se chama, e, portanto, devolver a pintura como ela estava quando foi concebida. Quando nós olhamos para este magnífico retábulo, nós sentimos, por exemplo, na fiada de cima, há peças que podem aproximar-se do modo de compor do chamado pintor Francisco Henriques, que é uma figura fundamental do reinado de Dom Manuel, que morreu, aliás, de peste em 1518, e também, em alguma maneira, nas extremidades, no chamado Mestre de Lourinhã, que é um anónimo que nós não sabemos, é seguramente um pintor de formação flamenga, mas de quem ainda não sabemos verdadeiramente o nome. No registro intermédio, dedicado a Maria, de alguma maneira, porque Maria é a mãe da Igreja e todas as igrejas, todas as catedrais portuguesas são dedicadas à Assunção de Nossa Senhora. E, portanto, ela aqui está. Aliás, o último painel é essa mesma Assunção. E depois, mais tarde, no período barroco, foi colocada uma outra imagem a substituir a primitiva que se perdeu. E é precisamente também uma nova Assunção de Nossa Senhora. Mas nesse é particularmente visível a influência de outro pintor régio, que curiosamente era cunhado do Francisco Henriques, que é Jorge Afonso. É o grande pintor da época manuelina, cuja obra tem sido recentemente muito estudada e, portanto, é alguém familiarizado com as receitas de Jorge Afonso, não necessariamente ele próprio, não é? Mas alguém a trabalhar sob a sua orientação na oficina. O que interessa reter é que eram os melhores. Sem dúvida. E em baixo voltamos a ter outra vez, provavelmente, Francisco Henriques desta última ceia,
que tem o pormenor deste Judas vestido de amarelo, uma cor que conota sempre, neste caso, a traição, não é? A sair de cena. E depois um gato, curiosamente... Muito inquietante, aquele gato, não é? E no primeiro plano, portanto, imediatamente algo que pretende ser visível e interpelante do próprio espectador. E depois temos, nas extremidades, uma vez mais, peças que se associam ao Mestre da Lourinhã, porque o Mestre da Lourinhã é um pintor muito famoso pelas suas paisagens, pelos seus fundos paisagísticos. O que encontramos lá em cima, no Cristo, no Horto, precisamente, encontramos na Ressurreição, um bocadinho também, de alguma maneira, no Cristo descido da cruz que já falámos, e depois aqui, em particular, nos painéis de extremidade, onde a paisagem chega a ocupar metade da composição, o que é um caso verdadeiramente excepcional. Algumas pinturas terão vindo de Lisboa, ou grande parte delas, mas materiais, inesperadamente, também outros materiais vieram de Lisboa, e aqui materiais, não sei se já vieram feitos. Esta mesa é feita de pedra da Arrábida. Do famoso embrechado da Arrábida. Exatamente, e veio em barcos. Exatamente, como o púlpito e a rosácea. São ofertas do rei Dom Manuel, mandadas vir neste tipo de pedra, porque é uma pedra que não existe na Ilha da Madeira. Na Madeira existem outras pedras, mas esta não existe. São ofertas muito especiais do próprio rei. Vieram como lastro dentro dos navios, que depois regressavam carregados de açúcar. Não nos podemos esquecer desse pormenor, porque estamos na época da grande economia açucareira da Madeira. Competência. Tudo pensado, tudo bem pensado. A madeira deste teto magnífica, que já aludimos, é local, é daqui, enfim, aliás, como o nome da ilha indica e do arquipélago indica. Riquíssima em espécies florestais, sabe? Coberta e, portanto, de uma floresta densa. É fantástico porque realmente com o índice de umidade que o arquipélago da Madeira, e a Ilha da Madeira concretamente tem, ter sobrevivido estes anos todos em tão bom estado é também indicador da qualidade da matéria do trabalho. Em primeiro lugar, porque também temos que ver uma coisa, uma madeira local garantiria com certeza a tal capacidade de resistência às condições típicas climáticas existentes. Mas depois também temos que pensar, por exemplo, as pinturas poderão ter sido feitas seguramente em bordos de Flandes, como eram chamadas, o carvalho do Báltico que vinha através da Flandes para Portugal, mas depois, ao longo do tempo, elas habituam-se a estas circunstâncias. Isso é muito engraçado. E, portanto, os materiais também ganham adaptam-se a uma circunstância. Eles depois não podem ter oscilações, nem de temperatura, nem de umidade excessivas, mas exatamente estes templos eram construídos para também haver uma espécie de inércia térmica ao longo do ano todo e, portanto, não haver grandes oscilações, o que permitiu, sem dúvida nenhuma, também a conservação deste conjunto. Há um lado orgânico, tem a ver com os materiais, sem como é evidente nisto são tudo. Todos eles orgânicos. São todos eles orgânicos e que é, ao mesmo tempo, muito... dá a sensação... tocante, é não comovente, é? E, ao mesmo tempo, também tem um lado profundamente humano, porque são organismos como nós próprios também somos, não é? Exatamente. Que têm uma vida e que também, a certa altura, envelhecem e, enquanto que nós não podemos rejuvenescer, estas pinturas, felizmente, podem conseguiram rejuvenescer com este trato maravilhoso que levaram desde a campanha de restauro excelente. Estamos mesmo a terminar, mas não nos podemos ir embora sem nos determos no cadeiral outra vez e, sobretudo, nas figuras, Fernando António Batista Pereira. Há umas figuras esculpidas, não só nos braços, mas, sobretudo, debaixo dos assentos. Exatamente. Que são completamente, em alguns casos, quase heréticas. O que é isto?
Há imagens de raposas, há imagens de lobos, há imagens de macacos, que têm muito que ver com a realidade, mas depois estão combinados com outros elementos que fazem parte desse bestiário medieval, que estava associado, por um lado, às fábulas, portanto, que punham sempre animais a intervir e a falarem como figuras humanas, e, por outro lado, a elementos satíricos, porque eu penso que há uma carga fortemente satírica nestes elementos. É aquela liberdade que era, de alguma maneira, aceite aos artistas, mas, de qualquer maneira, as próprias fábulas de Esopo têm sempre uma moralidade associada. Por um lado, há uma moralidade associada de exemplos de vida, de exemplos de comportamento. Por outro lado, há esse desejo de satirizar, porque é inerente à própria cultura medieval, ao final da cultura medieval, que alguém já chamou uma cultura carnavalesca. Portanto, onde o mundo virado ao contrário, o mundo virado de pernas para o ar, é também uma alegoria daquilo que nós deveríamos fazer para que o mundo se consertasse. E é particularmente interessante, eu sugiro que vamos até lá abaixo e experimentemos sentarmos, se não for excessivamente herético. Não é, com certeza. Fernando António, vamos escolher estas duas, porque há muitas que entretanto desapareceram, não é? Estas, as figuras. Mutiladas. Esta é muito engraçada. O que é isto? Eu acho que é um frade, mas apresentado como um burro. Oh, meu Deus, falando em sátira... Há aqui, efetivamente, exatamente, no fundo, eram sátira aos costumes do clero, que era perfeitamente possível nesta época manuelina, vejamos até ao Teatro de Gil Vicente, sem qualquer sombra de dúvida, e que após o Concílio de Trento, evidentemente, foi largamente limitado. Deste lado é muito curioso porque temos seguramente uma referência a um romance de cavalaria, porque temos uma torre onde está uma jovem e está a subir para ela, para essa torre, um homem dentro de um cesto que está a ser puxado. E, portanto, enfim, será... O que é que seguirá? O que é que seguirá? Em qualquer Tudo pode caso, acontecer. Exatamente, em qualquer caso, não seria expectável que fosse suposto, enfim, o clero sentar-se, apoiar-se em figuras desta natureza. Eu vou-me sentar aqui nesta misericórdia do burro frade. Exatamente. Eu escolhi esta. E eu vou, por meu turno, ficar recostado, exatamente, ou encostado, como se fosse exatamente a misericórdia a funcionar. Eu pareço em pé, mas estou efetivamente encostado.